Hoje veremos o que o Senhor tem a nos dizer através do exemplo de Abraão e Isaque. Gênesis capítulo 22. Mais uma vez, como vamos abordar uma narrativa extensa, eu vou ler somente alguns versículos e depois nós vamos ler mais alguns textos de Gênesis. Inicialmente vamos ler somente do versículo 1 ao versículo 8 de Gênesis 22. Diz assim a palavra de Deus: Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomando Abraão a lenha do holocausto e colocou-o sobre Isaque, seu filho, ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Senhor Deus, muito obrigado pela leitura da tua santa palavra mais uma vez aqui entre nós. Clamamos pela iluminação do Espírito Santo para que consigamos entender a tua vontade revelada nas Sagradas Escrituras. Trabalhe em nós, ó Espírito. Clamamos em o nome de Jesus. Amém. Sabemos que Isaque é chamado de o filho da promessa, mas de uma promessa que aos olhos de seus pais, Abraão e Sara, demorou demais para se cumprir. Mas se nós formos bem sinceros, irmãos, precisaremos admitir que toda história de Abraão com Deus é, no mínimo, peculiar, atípica, estranha. Todo relacionamento de Abraão com Deus, a história do relacionamento de Deus e Abraão, não foi normal desde o seu início. Primeiro porque o Senhor se revelou a Abraão pela primeira vez e prometeu uma grande descendência, ainda digamos assim, no auge da mocidade de Abraão. Abraão tinha apenas 75 anos quando falou com Deus pela primeira vez. Sem filhos, vivendo na escuridão no meio de um povo pagão. Os primeiros 75 anos de Abraão foi de cegueira. Vivia em uma terra pagã, idólatra. Inclusive, o pai de Abraão era o fabricante de ídolos de sua terra. Um povo que sequer lembrava que Jeová existia, que o Deus criador de todas as coisas existia. Tratavam e adoravam todos os deuses que a mente humana poderia inventar. Como disse o reformador João Calvino, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. A mente humana é uma fábrica de ídolos. É ilimitado o nosso poder de transformar coisas e pessoas em deuses e amá-las mais do que ao Senhor. Então, no povo pagão, Abraão passou sua infância, adolescência, juventude
e idade adulta, até os 75 anos. Não sei se alguém aqui tem 75 anos. Acho que não, pelo que eu estou vendo. Aos 75 anos, o Senhor se apresenta a Abraão e o chama para tirá-lo do meio de um povo pagão. Mais do que isso, o promete uma grande descendência. Que história estranha. Estranho demais. Da primeira promessa de uma grande descendência até o nascimento do menino Isaque, passaram-se somente 25 anos de espera. Foram 25 anos de expectativa, 25 anos de seguidas frustrações. E um casal que espera por um filho sabe o que é frustrações seguidas, por meses. Imagina, por 25 anos, na expectativa de todo mês estar grávida e ser frustrada. 25 anos lutando contra a incredulidade. Não foi fácil. E à medida que Sara e Abraão envelheciam, a promessa do Senhor parecia mais absurda. Se um homem aos 75 anos receber a promessa que vai ser pai, já é algo difícil de assimilarmos. Imagina com os 100 anos chegando, cada dia que passava, cada mês que passava, a promessa de Deus parecia fazer menos sentido ainda. Será que chegou ao ponto de Sara conversar com Abraão e falar: Abraão, foi Deus mesmo que falou contigo aquele dia? Você não tinha bebido não, cara? De repente você pensou que foi Deus, não foi Deus. Uma história dessa que eu vou engravidar. Pouca coisa nos aborrece mais do que a espera. Uma longa espera pode ter o poder de fragilizar a fé de qualquer um, inclusive de Abraão e de Sara. Em meio ou no meio desses 25 anos, teve um momento que Sara e Abraão chegaram à conclusão de que engravidar era uma obra impossível aos homens e impossível inclusive para Deus. Chegou um momento, no meio desses 25 anos de espera, que Sara e Abraão conversaram e concluíram que Deus é poderoso, mas não é tanto assim, né? Que Deus faz milagre, mas não é assim também. Então eles resolveram dar uma mão ao milagre de Deus, eles resolveram dar um empurrãozinho ao Senhor, como se o Senhor precisasse de nossa ajuda. Como se o Deus Todo-Poderoso, o grande El Shaddai, precisasse de nosso auxílio para realizar suas obras. Então eles tiveram a brilhante ideia de engravidar então a serva de Sara, a mulher Agar. E Abraão teve um filho com Agar. E Deus reprovou aquela estratégia. Deus nunca considerou Ismael filho de Abraão. Deus abençoou o menino Ismael com sua mãe, mas os dispensou, porque o plano de Deus era que Abraão tivesse um filho com Sara. Com Sara. O plano de Deus era que tudo acontecesse da forma que ele projetou, e não da forma que Abraão e Sara projetaram. Um ato de rebeldia que o Senhor desaprovou, nascendo o menino Isaque, que não é chamado de o filho da promessa, o menino Ismael, que não é chamado de filho da promessa. Ismael é lembrado como o filho da precipitação, o filho da incredulidade, o filho da desconfiança. Mas mais tarde, somente quando Abraão estava já com 100 anos de idade, da forma que Deus projetou, nasceu o menino Isaque. Que maravilha. Imagina a alegria. Quem esperava, não é verdade? Quem esperava aos 100 anos ele ser pai? Gênesis capítulo 21, volta a sua Bíblia um pouquinho atrás, só uma folha atrás. Capítulo 21, versículos 5 e 7, do 5 ao 7, nos dá uma ideia da alegria que dominou a casa de Abraão com o nascimento de Isaque. Olha o que diz o texto. Tinha Abraão 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Disse Sara: Deus me deu motivo de riso,
E todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Oh, alegria! Se um filho traz felicidade, se um filho em condições normal, natural, já nos traz, enche a família de alegria e felicidade, imagina um filho nessas condições. Podemos com isso ter uma noção do que o menino Isaque representava para Abraão e para Sara. Pois podemos ter uma noção da alegria que tomou conta daquela família ao testemunharem a providência do Senhor, a mão forte do Senhor, escrevendo a história, fazendo o que ao homem era impossível, porque o que ao homem era impossível, o Senhor fez. O Senhor fez. Ninguém poderia fazer aquilo. Ninguém. Então Isaque significava para Abraão o cumprimento da promessa de Deus. Mas não somente isso. Isaque também era a prova de que para Deus não há impossíveis. Isaque era a certeza de que o Senhor daria uma grande descendência a Abraão. Isaque dava a todos a convicção de que Deus não falha em sua palavra. Isaque era a prova viva do cuidado do Senhor naquela família. Isaque era a alegria na velhice. Isaque era a recompensa da espera. Isaque era uma bênção. Era uma bênção. Porém, quando tudo estava em paz, e os planos começam a andar de forma boa, né? Você já teve essa sensação que tudo está no seu lugar, e tudo que você planejou agora está acontecendo, e está tudo andando, tudo se encaixando perfeitamente, e, meu Deus do céu, está muito bom para ser verdade. A gente já falou assim alguma vez na nossa vida. Pois bem, mais ou menos isso aconteceu com Abraão. Quando tudo estava em paz, quando a casa estava em festa, quando Abraão estava se alegrando com o desenvolvimento do seu filho, o Senhor falou novamente com ele, mas dessa vez a notícia não era boa. Aí entramos no texto que lemos hoje, versículo 1 do capítulo 22. Depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova, e lhe disse: Abraão, e este lhe respondeu: eis-me aqui, Senhor. Irmãos, depois de 25 anos de espera, o Senhor ainda resolveu provar Abraão. Alguém pode dizer, mas poxa vida, ele não tinha sido provado. Não foram 25 anos de prova, foram 25 anos de prova, mas o Senhor queria trabalhar agora de forma diferente na vida de Abraão e traçar um rumo diferente em sua história, de forma que no final Deus fosse mais glorificado ainda na vida desse servo. Por isso, o Senhor o levou a uma provação ainda maior do que tudo que ele tinha experimentado. Deus não tinha o objetivo de conhecer o tamanho da fé de Abraão. Preste atenção. Deus não estava no céu com dúvida, pensando assim: pô, será que Abraão tem fé mesmo ou não tem? Provação não serve para Deus conhecer o tamanho de nossa fé, ou o tamanho de nossa, ou a intensidade de nossa confiança a Ele. Não, não. Provação não serve para Deus conhecer os homens. Deus já conhece tudo no nosso coração. A provação serve para nós recebermos o selo de aprovado aos olhos dos outros, aos olhos do mundo. Para testemunharmos ao Senhor, a testemunharmos ao mundo o que o Senhor pode fazer em nossa vida. Foi Tiago, irmão de Jesus, que nos explicou o real motivo das provações. Eu vou ler para os irmãos o que Tiago escreveu em sua carta, capítulo 1, versículo 2 e 4. Ele diz assim, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes.
Então, a provação que vem do Senhor contra nós é, sobretudo, para o nosso aperfeiçoamento, somente para isso. Não para nos conhecer, Ele já nos conhece. O Senhor não precisa conhecer a intensidade da sua fé, o tamanho do seu amor, isso tudo Ele sabe melhor do que todos nós. Mas a provação aperfeiçoa o crente, segundo Tiago. E a prova proposta por Deus foi extremamente desafiadora para Abraão. Ao versículo 2. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre o monte que eu te mostrarei. Deus pede de Abraão o que ele tinha de mais valioso naquele momento. O menino Isaque, agora um rapaz, já crescido, era o colírio dos olhos de seu pai. A morte de Isaque representaria o desmoronamento de todo um projeto de vida. Mas preste atenção, o Senhor sabia exatamente o valor que Isaque tinha para Abraão. Ninguém pode acusar Deus de não considerar os sentimentos de Abraão como esse. Deus sabia exatamente o que Isaque significava para o seu pai. Nós percebemos isso na forma que Deus falou com Abraão. Toma o teu filho, teu único filho, nem contava mais com a existência de Ismael. Isaque, a quem amas. Foi assim que Deus falou com Abraão. Para que não ficasse dúvida no coração de Abraão. Se Deus não fosse tão específico, Abraão poderia pensar o seguinte: eu vou pegar o menino Ismael e vou botar ele num holocausto e vou resolver um problema sério aqui em casa. Deus, ele conhece os nossos sentimentos, ele sabe o que realmente amamos. Ele fala com seus filhos: teu filho, o teu único filho, aqui é o nome dele, quem você ama e oferece para mim. Tão surpreendente Deus, ou tão assustadora como a ordem de Deus, foi a reação de Abraão. O versículo 3 diz que levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Irmãos, quando o texto diz que levantou-se, pois, Abraão de madrugada, significa que ele não passou dias meditando sobre o que Deus dissera. Não. Ele não reservou um tempo para considerar a ordem de Deus. Ele não foi primeiro buscar conselho com outras pessoas, mas quando o texto diz que levantou-se, pois, Abraão de madrugada, quer dizer que Abraão ouviu a voz de Deus e no dia seguinte, bem cedo, se levantou para obedecer. Só isso. Quem faria isso? No mínimo, a gente ia dividir com a esposa, né? Não é verdade? No dia seguinte, ia enrolar o dia inteiro, né, o Rony? Ia enrolar o dia inteiro, na hora da janta, eu olhar para Débora assim e falar: Débora, sabe o que aconteceu ontem? Deus falou comigo ontem, não, semana passada, Deus falou comigo. Eu estava aqui pensando, rapaz, será que foi Deus mesmo que falou comigo? O que ele falou, Rony? Ele falou para a gente pegar o Natan, botar numa churrasqueira. Talvez Abraão não tenha dado tempo justamente para não ser tentado a questionar essa ordem de Deus, a considerar outras possibilidades, uma saidinha, não é verdade? Não, irmãos. O texto diz que Abraão ouviu. E logo ele levantou-se de madrugada e seguiu pelo caminho da obediência. As perguntas que surgem aqui são várias. Abraão era louco? Abraão era louco? Nunca foi prática dos filhos de Deus sacrificar humanos. Deus nunca pediu sacrifícios humanos, nunca. Pelo contrário, mais tarde, quando o povo vai entrar na terra prometida,
O Senhor manda o povo expulsar quem habitava na terra prometida e, sobretudo, não praticar o que eles praticavam. Dentre as práticas dos povos pagãos estava o sacrifício humano. Deus nunca aceitou o sacrifício humano. Então a primeira pergunta, Abraão estava louco? Será que ele não amava tanto assim o seu filho? Será que ele tinha um plano B? Será que ele sabia antecipadamente o que aconteceria lá em Moriá? Todas as respostas é não. Ele não era louco, ele não desprezava seu filho, ele não tinha um plano B, ele não sabia o que aconteceria. Abraão obedeceu fielmente, simplesmente porque ele confiava no Senhor. Só isso, nada mais. Ele sabia que sua vida estava nas mãos de Deus, que a vida de seu filho estava nas mãos de Deus, que a história de uma numerosa descendência estava nas mãos de Deus, e que nada escapa das mãos de Deus, e que Deus é bom, ele sabe o que faz. Ele deve ter sentido muita tristeza, ele deve ter sentido muito medo, mas sobretudo ele confiou no Senhor. O reformador Martinho Lutero tem uma frase que dizem que foi ele quem falou, o seguinte: não sei por quais caminhos Deus me conduz, mas conheço bem o meu guia. Essa era a certeza de Abraão. Não tinha a menor ideia do que ia acontecer. Não que ele desprezasse a vida do menino, que ele não desprezava, pelo contrário. Deus era testemunha do tamanho do amor que Abraão tinha por seu filho. Mas ele obedece. Eu não gosto de falar obedece cegamente, porque obedecer cegamente dá a ideia de algo irracional, né? Ele não é uma obediência cega, é uma obediência confiante num Deus que governa a história e sabe o que faz. A conta de Abraão era simples. Peraí, a minha vida pertence a Deus, a vida do meu filho pertence a Deus, a história de uma grande geração pertence a Deus. O holocausto, o fogo pertence a Deus, a terra de Moriá pertence a Ele. Então está tudo sob controle. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Versículo 4 diz assim: ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Versículo 5. Então disse aos seus servos: esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá. E havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Percebemos aqui que foram 3 dias de caminhada, que só Deus e Abraão sabiam o que estava acontecendo. Os servos achavam que iam somente adorar o Senhor. Adorar. Sacrifício de holocausto no Antigo Testamento é adoração, é o culto. O culto no Antigo Testamento não é o povo se reunindo para cantar, não. O culto no Antigo Testamento é se reunindo para sacrificar. Então os homens achavam que iam somente adorar o Senhor. Isaac achava que ia somente adorar o Senhor, ele nem imaginava que ele era o sacrifício daquele dia. Nesse ponto, os servos ficam no caminho, Abraão e Isaac seguem para o lugar do sacrifício, uma caminhada dolorosa, que fica mais evidente no verso 6. Olha só, verso 6. Tomou Abraão a lenha do holocausto e o colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo, a faca, né? O fogo e o cutelo, assim caminhavam ambos juntos. Que cena, irmãos, que cena. O menino Isaque levando nos ombros o madeiro de sua morte e nem imaginava isso. O menino Isaque carregando nos ombros o madeiro do seu sacrifício e nem imaginava isso. Mas em dado momento, Isaque notou que algo estava estranho. Olha o versículo 7. Quando Isaque disse a Abraão, Abraão seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Isaque era bem ingênuo, né? Eu ia ter desconfiado em casa já. Opa, está faltando um negócio aqui, esse sacrifício. Nesse culto eu não vou não, vou ir no próximo. Levo os servos, os jumentos.
Era óbvio que algo estava errado. Não tinha cordeiro para adoração. Tinha um cutelo, que era a faca, nas mãos de Abraão, tinha fogo, tinha lenha, tinha todos os elementos para adoração, porém o mais importante não tinha, que era o cordeiro. E eu preciso abrir aqui um parênteses enorme para denunciar que essa tragédia acontece até hoje. Quantas vezes pessoas se reúnem para adorar o Senhor e lembram-se de todos os elementos do culto, mas esquecem do mais importante, que é a presença do Cordeiro. O Cordeiro não está mais presente. O Cordeiro Santo de Deus não está presente em muitos lugares. Quantos lugares tem boa música, boa estrutura, mas não tem mais o Cordeiro? Quantos lugares tem uma boa liturgia, tem uma boa religiosidade, mas não tem mais o Cordeiro? Tem luzes, tem dança, tem festa, mas Cordeiro que é bom, nada. Jesus está longe desses lugares há muito tempo. Culto sem o Cordeiro não é culto. Uma tragédia. Mas voltando aqui para o texto de Abraão, Abraão responde ao seu filho de uma forma que eu não sei se satisfez a curiosidade do menino. Versículo 8. Respondeu Abraão: Deus proverá para si um cordeiro para o holocausto. Deus proverá, literalmente é Deus verá. Ou seja, isso é assunto de Deus. É como se Abraão chegasse para o seu filho e falasse o seguinte: ó, você fica tranquilo, que esse assunto aí é de Deus, é com Deus. Ele quem resolve. Chegando ao lugar, ao versículo 9. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha. Amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. O primeiro detalhe curioso é que esse lugar designado para adoração é o mesmo local em que, séculos e séculos mais tarde, seria erguido o templo em Jerusalém. O templo de Jerusalém foi erguido no local do holocausto de Isaque. Mas é uma cena perturbadora. Um pai amoroso amarrando seu único filho no altar do sacrifício. E o que mais me chama a atenção nesse ponto, irmãos, é que Isaque demonstra ser tão resiliente, tão obediente quanto seu pai. Especialistas comentam que para Isaque ter carregado toda a lenha do holocausto por todo o percurso, era sinal que ele já era um rapaz crescido, com força suficiente para resistir um velho com mais de 100 anos igual a Abraão. Se Isaque quisesse resistir àquela ideia, ele iria resistir e sair correndo, deixando Abraão sozinho. Mas o texto nos dá nem margem para essa possibilidade. Pelo que o texto nos diz, a mesma disposição para a obediência que havia no coração de Abraão, havia também no coração de Isaque. Abraão chega para o seu filho e fala: meu filho, agora você vai deitar nesse holocausto. Eu vou oferecer a você, você vai ser o cordeiro. E simplesmente o menino Isaque sobe em cima de um altar, deita sobre uma lenha, tem seus braços, suas mãos, seus pés amarrados e se entrega para a morte. O texto bíblico não deixa nenhuma dúvida de que Abraão e Isaque foram obedientes até o fim. Versículo 10. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Tomou a faca para cortar o próprio filho. Inimaginável, sobretudo em nossa sociedade. A condição era irreversível. Abraão estava resoluto. Isaque estava completamente entregue. Ninguém nesse mundo poderia livrar pai e filho daquela fatalidade.
Ninguém nesse mundo, mas a Bíblia diz que o céu bradou, é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que do céu veio o som que mudou a história. É o versículo 11. Mas do céu lhe bradou um anjo. Mas do céu lhe bradou um anjo. O céu interveio no momento certo. Do céu veio o escape no momento oportuno, quando ninguém mais aqui nesse mundo poderia agir, o céu agiu. Quando fecharam-se todas as portas aqui nessa terra, abriram-se as portas do céu. Quando não havia mais recursos nesse mundo para salvar a família de Abraão, do céu veio o socorro divino. Do céu, diz a Bíblia, mas do céu lhe bradou um anjo do Senhor. É o céu socorrendo a família do servo de Deus no devido momento. Ninguém mais poderia fazê-lo. Ninguém mais poderia mudar aquela história. A fatalidade estava consumada. A família seria destruída, destroçada. Mas o céu bradou, meus irmãos. O céu abriu. O céu falou. E quando o céu fala, quando o céu brada, as coisas aqui embaixo mudam, são transformadas imediatamente. O mensageiro chegou para pôr um fim à angústia de Abraão e de Isaque. Mas o ponto mais importante dessa história está aqui no versículo 13. Olha. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. O Senhor providenciou um cordeiro. O Senhor providenciou um cordeiro, ou um carneiro, como queira, para morrer no lugar do menino Isaque. Por isso que Abraão chamou aquele lugar de, no original, Jeová Jirê, ou Deus proverá. Vou abrir um outro parênteses aqui. Abraão não chamou aquele lugar de Deus proverá, porque o Senhor proveu uma casa, um carro, um emprego, um marido, uma promoção, nada disso. Abraão chamou o Senhor de Jeová Jirê, porque o Senhor proveu um cordeiro. Um cordeiro. Somente por causa disso. A doutrina mais importante desse texto, irmãos, é a doutrina da substituição penal. Você já ouviu falar nessa doutrina? A doutrina da substituição penal. Um pastor chamado Thomas Tronco explica que essa doutrina ensina que Jesus foi punido no lugar dos pecadores, satisfazendo as justas exigências de Deus contra o pecado, a fim de perdoar pecadores que creem em Cristo. Dizer que ele foi punido no lugar dos pecadores significa que ele substituiu tais pecadores na aplicação da punição dos seus pecados. Então esse texto que nós lemos hoje aponta em especial para essa doutrina, porque da mesma forma que o Senhor providenciou um cordeiro para morrer no lugar de Isaque, Deus também providenciou um cordeiro para morrer no nosso lugar. Você pode não saber, mas você e Deus, sem Jesus, são inimigos. Deus é adversário dos homens. Nós merecemos a morte e a condenação. Mas para que nós não morrêssemos, a morte que merecíamos, a Bíblia diz que Deus enviou o Cordeiro Santo de Deus, que levou a nossa cruz e morreu a nossa morte. Para compreendermos bem essa doutrina, precisamos assumir hoje aqui, que nessa história que nós lemos, nós não somos Abraão. Irmãos, vamos aqui uma lição básica de interpretação bíblica. Nós nunca somos os heróis da fé.
nos textos bíblicos. A gente tem uma mania estranha de ler o texto bíblico nos identificando sempre como herói, né? A gente lê o texto de Abraão, rapaz, a gente é Abraão, homem de fé, você tem que ser igual a Abraão, hein? Tem um homem de fé, compromisso, pá, pá, pá. A gente lê o texto de Davi, tem que ser como Davi. Lê o texto de Ruth, tem que ser igual Ruth. Nós nunca somos os heróis, nunca somos os heróis, nunca. Não podemos. Abraão é um exemplo de fé. E sejamos bem sinceros, nós não somos um exemplo de fé. Abraão é contado na lista ou na galeria dos heróis da fé de Hebreus capítulo 11. O meu nome e o teu nunca estariam na galeria dos heróis da fé de Hebreus 11. Nós não somos Abraão. Nessa história, irmãos, nós somos Isaac. O nosso destino era a morte. Carregávamos o peso da maldição da morte sem sequer perceber que caminhávamos para a morte. Mas Deus, por infinita misericórdia, nos livrou da nossa morte, enviando Jesus para morrer a nossa morte, para que vivêssemos a sua vida. Mas apesar da doutrina principal dessa história apontar para a substituição que temos em Jesus, as aplicações são todas direcionadas às famílias. E são nas aplicações que eu quero chamar a sua atenção, mais especialmente no dia de hoje. Primeiro, nós aprendemos que confiar nos planos de Deus, mesmo quando aparentemente eles não fazem sentido, vai salvar a nossa casa. Vou repetir. Confiar nos planos de Deus, mesmo quando aparentemente eles não fazem sentido, é o que vai salvar a história da nossa família. Precisamos desenvolver esse nível de dependência e de confiança no Senhor, não porque nós entendemos todas as coisas, porque jamais entenderemos todas as coisas, mas ainda assim precisamos depositar nossa confiança inteira no Senhor, descansando na fé de que Ele é bom e Ele sabe o que faz. Somente isso. Em segundo lugar, precisamos entender que o Senhor proverá. E entender que o Senhor proverá tira de nós o peso de tentar providenciar tudo para a nossa casa. Nós não podemos tudo, irmãos. Nos esforcemos para dar a eles o que melhor conseguirmos, mas a resposta certa e quem vai definir a história é o Senhor. É o Senhor. O texto que lemos para iniciar o culto: inútil vos será acordar de manhã e comer o pão que tão penosamente granjeastes. Aos seus Deus dá enquanto dormem. Está dizendo que há um cuidado de Deus em nossas famílias, que pouco depende da gente. Não significa que nós seremos relaxados, inconsequentes, irresponsáveis, não é isso. O que significa é que por mais que eu faça, não é isso que vai garantir. Por mais que eu trabalhe, não é isso que vai garantir. Por mais que eu ensine, não é isso que vai garantir. O que vai garantir é os planos de Deus. O que vai garantir o bem-estar, o desenvolvimento de nossas famílias é o plano de Deus. Em terceiro lugar, foi o relacionamento de Abraão com Deus que salvou sua casa. A família de Abraão foi salva de uma grande infelicidade, de uma grande tragédia, por causa do relacionamento que Abraão tinha com o Senhor. O resultado dessa obediência, o resultado dessa confiança demonstrado por ele foi que não somente a sua família, mas toda a sua descendência, chegando até nós, fomos abençoados, porque um homem resolveu confiar no Senhor acima de todas as coisas. Voltando para o texto de hoje, Gênesis 22, olha o que diz o versículo 15 adiante. Então do céu bradou pela segunda vez a voz do anjo do Senhor. Versículo 16, e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isto e não me negaste o teu filho,
que deveras, ou seja, muito, né? Que deveras te abençoarei, certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência e viveu feliz para sempre, debaixo da bênção do Senhor, porque ele era um homem que desenvolveu, em primeiro lugar, um relacionamento com Deus. Então, quero te dizer que a terapia vai fazer alguma coisa por sua família, mas não vai resolver. Os psicólogos farão algo por sua família, mas não vai resolver. O que vai resolver a tua casa é o Evangelho. Mas, pastor, lá em casa todo mundo, como diz aquele louvor, todo mundo é bamba, todo mundo bebe, todo mundo samba. Só eu que não. Na casa de Abraão, aparentemente, um homem, uma pessoa tinha um relacionamento sério com Deus. E salvou-os de uma tragédia. Aprendemos hoje que a vontade de Deus precisa ter a primazia na história da nossa família. Precisamos urgentemente submeter os planos que temos para a nossa casa à vontade de Deus. A gente faz o contrário. A gente faz o contrário. A gente faz o contrário. Se tiver tempo, não tiver mais nada para eu fazer, eu me reúno com a igreja domingo de manhã. Seja bem sincero. O domingo é que aparecer alguma coisa melhor, você não vai estar aqui. O domingo que aparecer algo mais importante do que cultuar o Senhor, estar na presença dEle com a congregação, você não estará aqui. Nós invertemos os polos. Nós invertemos a prioridade. Uma tragédia isso. E quanto a isso, eu quero finalizar com um comentário do pastor Hernanes Dias Lopes, comentando esse trecho. Ele disse o seguinte, preste atenção. Temos visto muitos crentes dando para Deus a sobra dos seus bens, e de seus talentos e de seu tempo. São pessoas que só se preocupam com as coisas terrenas, correm atrás dos seus próprios interesses, enquanto a obra de Deus fica relegada a segundo plano. Essas mesmas pessoas, nas palavras do profeta Ageu, semeiam muito e colhem pouco, vestem-se, mas não se aquecem, comem, mas não se satisfazem, o seu salário que recebem, colocam-no em um saco furado. O pouco que trazem, Deus o assopra, porque não aceita suas obras. Uma vez que o Senhor requer primícias, precisamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Precisamos investir as primícias de nossa renda na promoção do reino de Deus. Precisamos investir as primícias de nossa saúde, de nossa força, de nossa inteligência para a promoção do reino de Deus. Precisamos investir em causa de consequências eternas. Nossa felicidade pessoal e a felicidade de nossa família só alcançarão sua plena realização quando essas prioridades estiverem alinhadas em nossas vidas. Eu quero terminar essa mensagem te convidando a entregar ao Senhor tudo que você tem de mais valor. Não estou falando de relógio de ouro, de carro importado, estou falando de nada disso. Estou falando em especial do seu tempo, da sua força, do seu vigor. Entregar ao Senhor. Curve sua cabeça, feche os olhos. Pessoal do louvor, por favor.
Senhor Deus, através da Tua palavra hoje nós nos sentimos em primeiro lugar envergonhados. Nos lembramos que nós nos envolvemos contigo e com a Tua obra à medida que sobra tempo em nossa agenda. Nos reunimos aqui pela manhã de domingo, porque não temos mais nada para fazer hoje. Se tivéssemos, provavelmente não estaríamos aqui. Aprendemos hoje com seu servo, Pai, a entregar a Ti o que é de importante em nossas vidas, confiando que nossas vidas estão em Suas mãos, que tudo vem de Ti. Que o Senhor cuida de nossa casa, cuida de nossos filhos. Nos ensina a entregar tudo em Tuas mãos, ó Pai. Nos ensine, Senhor. Em nome de Jesus.